Nós também temos um Pai celestial e vamos falar sobre o coração dele para connosco. Amém? Então a nossa história, quem nós somos, está inequivocamente ligada a Deus Pai. Tudo em nós está ligado com Deus, o nosso Pai Celestial. A Bíblia diz lá em Gálatas 4:6 assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Ele clama, Abba, Pai. A origem da palavra Abba, Pai é aramaica. Traz um sentido de intimidade usada geralmente quando um filho tem um relacionamento verdadeiro, puro e próximo com o seu pai. Seria algo como paizinho, papá, algo querido, algo mais íntimo. Então, Abba é uma expressão para chamar carinhosamente pelo pai, demonstrando intimidade, afeto e liberdade. Então, Deus nos deu liberdade para chamá-lo de Abba, de paizinho, de papá. Então, Deus quer ter intimidade contigo, como seu filho. Talvez tu, como pai, tenhas essa liberdade também. De quando do teu filho te chama papá, paizinho, tu ficas feliz, porque é sinal que ele te ama. Amém? Então, Deus também nos deu essa liberdade. Deus é teu Pai. Deus é nosso Pai. E Deus é Pai e Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer se relacionar contigo. Tal como tu te relacionas com o teu pai terreno, Ele quer ter um relacionamento ainda melhor contigo. Amém? A Bíblia diz lá em Gálatas 4:7, na continuação do que estávamos a ler, diz: assim, vocês já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, ou seja, livre, Deus também o tornou herdeiro. Em outra versão diz: se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, Deus nos fez herdeiros das suas coisas celestiais, das suas bênçãos. Deus nos tornou herdeiros com Cristo. Então nós somos filhos de Deus. E hoje Deus está a chamar-te para experimentar o seu coração, para que tu experimentes qual é que é o coração de Deus, o coração do teu Pai. Vamos ver Lucas 11-24. Lucas 15, 11-24. Em que Jesus fala-nos aqui de uma parábola, de um pai e dois filhos. E diz assim, e disse: um certo homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se, arranjar trabalho com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei
contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Jornaleiros, dizem em outra versão, trabalhadores. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam-no. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então nós aqui vemos um pai que tinha 2 filhos. E um dos filhos pediu-lhe a herança e foi-se embora. E lá, nessa região distante, ele se perdeu, entrou por caminhos que não devia, gastou tudo quanto tinha e voltou arrependido. E o pai o recebeu. Aqui podemos ver a imagem de Deus para conosco. Amém? E hoje vamos ver 3 pontos, estudando esta passagem bíblica, sobre o coração de Deus, sobre o coração do Pai para conosco. Amém? Então, para experimentar o coração do Pai, primeiro, assuma a sua identidade como filho de Deus. Assuma a sua identidade como filho de Deus. Lucas 15, lá em Lucas 15 diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai. O seu pai aqui podemos representar como sendo Deus. A maioria dos problemas emocionais que vivemos vem da orfandade. Ela traz a sensação de não pertencimento, afastamento, isolamento. Ela muda a maneira como nos vemos a nós mesmos. Traz distorção de realidade e afasta-nos da verdade. Quando nós não temos a nossa identidade no Pai Celestial, isso afasta-nos do nosso propósito. Isso afasta-nos do amor que Deus tem para ti. E pensas que estás órfão, que estás sozinho. Porém, em Deus, nós não somos rejeitados. Deus não te rejeita. Amém? João 1:12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A todos quando receberam quem? Jesus Cristo. Então a todos quantos receberam Jesus Cristo, Ele os fez seus filhos. Então Deus te fez filho dele através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, através de aceitar Jesus Cristo, tu podes chamar Deus de Pai. Então Deus já não é aquela pessoa distante, aquele ser distante que se calhar te punham, que te viam um homem zangado, um Deus zangado, um Deus que está sempre a julgar-te, sempre a cair em cima de ti. Não, Ele é um Deus de amor, é o teu Pai. E como Pai, obviamente, Ele quer corrigir, quer amar, como nós, como pais terrenos. Mas Deus é muito mais além do que um pai terreno pode fazer. O amor de Deus, como Pai, para contigo, vai muito mais além. Amém? Então, quando aceitamos Jesus e o seu sacrifício na cruz por nós, passamos a ser parte da família de Deus. Somos feitos filhos de Deus. Por isso nos chamamos irmãos entre uns e outros. Porque todos somos filhos do mesmo Pai. O nosso Pai é Deus, o teu Pai é Deus. Amém?
em Romanos 8:15 a 16 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, nós não recebemos um espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebemos um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai, clamamos por o nosso Paizinho, pelo nosso Pai do céu, aquele que te traz socorro na angústia, aquele que te pode dar vida, aquele que te pode dar solução, aquele que te pode amar na situação complicada. Amém? Então tu tens que ter a tua identidade firme como filho de Deus. Amém? Quantos aqui então entender nesta noite? Amém? Então, quando temos Jesus, Deus dá-nos uma nova identidade, independentemente da nossa condição terrena. Não importa se já não tens pai, se nunca conheceste, ou até se tens um relacionamento saudável com o teu pai. Não importa qual a tua condição. Deus também é teu pai. E é um pai que nunca erra e nunca falha. Ele não erra e não falha para contigo. Amém? Então, primeiro ponto, assuma a sua identidade como filho de Deus. Tens que saber que a tua identidade está firmada em Cristo Jesus. A tua identidade como filho de Deus está firmada em Cristo Jesus. E então tu tens que ter essa identidade dentro de ti. Tens que ter isso dentro de ti. Porque através de Jesus Cristo tu podes chamar o teu Deus de Pai, de Abba, Pai. Ele é o teu Paizinho, o teu papá, o teu querido Pai. Aquele a quem tu podes recorrer, em quem tu podes ir e derramar as tuas lágrimas. E de lá vai vir o socorro. Amém? Então, para experimentar o coração do Pai, para experimentar o coração de Deus, primeiro ponto, assuma a tua identidade como filho de Deus. Segundo, admite os teus erros. Deus é Pai. Ele ama-te, mas porque ama, Ele também corrige. Porquê é que nós corrigimos os nossos filhos? Porque os amamos, certo? E gostamos que eles admitam os erros que fizeram. Então nós também, como filhos de Deus, temos também a aprender a admitir os nossos erros. Como fez este filho pródigo, que vimos lá em Lucas 15:17, que diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Está vendo? Então, nós temos que ser como este filho pródigo, admitir os nossos erros. Ele disse: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então isto nos adverte que nós temos que assumir as nossas fragilidades, as nossas fraquezas perante o Pai. Dizer, olha, Deus, estas são as minhas fraquezas, isto é onde eu vacilo, onde eu errei aqui, eu pequei contra ti. Temos que admitir os nossos erros perante Deus. E Deus é fiel e justo e vai-te perdoar os teus pecados. Vai ajudar-te a vencer as tuas fraquezas. Vai-te receber com os seus braços de amor. Amém? A Bíblia diz em Salmo 34:18: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os que têm um espírito abatido. Então Deus
está sempre de braços abertos para receber-te, independentemente do momento. Se tu caíste, se tu tens uma fraqueza, um vício, Ele está disponível para te receber de braços abertos e dizer-te: meu querido filho, vem, eu te quero receber, te quero amar, te quero levantar. Mas para isso nós precisamos de admitir as nossas fraquezas, os nossos erros diante de Deus. Amém? Então, tu e eu precisamos de admitir. Quando nós erramos, Deus só espera uma única atitude: arrependimento sincero e genuíno. Deus só espera uma única atitude de nós: que nós nos arrependamos de verdade, com sinceridade, e admitamos: olha, Pai, eu errei. A minha carne foi fraca. Eu não consigo. Mas com a Tua ajuda, eu sei que vou conseguir. Pai, eu estou aqui rendido aos Teus pés. Eu não sou digno de Ti. Admitir os nossos erros não é sermos fracos. Talvez os homens digam: admitir os meus erros. Sim, admitir os nossos erros. Quero te advertir como pai nesta noite, que é o dia do pai. É bom nós admitirmos os nossos erros perante os nossos filhos também, perante Deus. Dizer: olha, eu errei. Eu não estava certo. Fiz mal. Amém? Homens e mulheres também. Mas estou a falar mais para os homens. Hoje é dia do pai. É bom admitirmos os nossos erros. Então, quando erramos, muitas vezes não temos a coragem de ir até Deus. Mas a nossa vitória será justamente em irmos de coração arrependido até Ele e chamar pela sua graça e misericórdia. Não tenhas medo de ir até Deus. Não tenhas medo de chegar até Ele e dizer: Pai, eu errei. Ele não te vai atirar ainda mais para baixo, não te vai atirar para o fosso, não te vai acusar, porque o nosso Deus não é um Deus de acusação. Ele não é um Deus acusador. Se tu fores perante Ele com o coração arrependido, quebrantado, Ele te vai ajudar, Ele te vai dirigir pelo caminho correto. Talvez doa, talvez custe, mas esse é o caminho para a vitória. Amém? Então, quando você erra e se arrepende, Deus vai estar de braços abertos para te receber e dar-lhe uma nova oportunidade. Como este pai fez. O filho tinha saído, tinha gasto todo o dinheiro da sua herança com coisas vãs da vida, com coisas mundanas, com coisas que o levaram à destruição. Mas quando ele disse: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. E o pai estava lá de longe. E lá longe o pai o viu e correu para abraçá-lo. E fez uma festa para o receber. Assim também é Deus. Quando tu estás perdido e quando tu dizes: não, Pai, está na hora, eu errei, eu tenho que voltar à casa do meu Pai. Deus vem e abraça-te, recolhe-te nos teus braços, dá-te vida eterna, dá-te saúde e soluciona a tua vida. Ele está pronto para abraçar-te. Amém? Não creio que os irmãos estejam muito a acreditar nisto. Amém? Quantos creem que tem um Deus que é vosso Pai? Ele é teu Pai. Amém? Então, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, para Deus não há pecado maior nem menor. Basta tu ires a Ele e pedires, te arrependeres genuinamente, que Ele te vai perdoar os teus pecados. Amém? Então, primeiro ponto, assumir a nossa identidade como filho de Deus. Segundo,
admitirmos os nossos erros, sermos sinceros e humildes para admitir os nossos erros. Amém? Terceiro ponto. Rejeite toda a orfandade. Rejeite toda a orfandade. Às vezes o diabo vem com setas para dizer que tu és órfão, que tu estás sozinho, que tu não tens ninguém. Tu tens que rejeitar a orfandade. Lucas 15, 20 diz: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse: o filho disse: olha, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Só quero ser como um dos teus empregados. Mas o pai veio e disse: podes continuar. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe o anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Então o filho mais novo decidiu abrir mão da questão mais importante, o de ser filho. E quando começou a falar, o pai não o deixou permanecer com a imagem de que não era merecedor de ser seu filho. O pai disse: não, olha, trazei a melhor roupa, trazei o anel, trazei o bezerro, trazei a comida, vamos fazer uma festa, porque o meu filho regressou. Então Deus não te recebe só como um qualquer, só como uma criatura, não. Ele te recebe como um filho, Ele te faz filho de Deus. Tu não és órfão. Tu tens um pai, e esse pai é Deus. E através de Jesus Cristo, tu não és órfão. Amém? Então este pai contrariou todas as palavras do seu filho. E em vez de o tratar como um dos seus empregados, recebeu prontamente e mandou preparar uma festa de boas-vindas para o seu filho, que tinha regressado. Assim também é Deus. Quando tu regressas ao seu regaço, quando tu regressas à sua casa, há festa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Então, quando tu regressas para Deus, quando tu erras e admites que erraste, Deus se alegra e diz: olha, o meu filho errou, mas voltou. Agora não esteja sempre a errar e a voltar, errar e a voltar, errar e a voltar. Amém? Então, quando nós erramos e somos sinceros para com Deus, genuínos, o nosso arrependimento é genuíno, Ele te recebe de volta. Não é aquele arrependimento de: pai, eu pequei, perdoa-me, olha, mas eu daqui a bocadinho estou a fazer outra vez o mesmo. É só descargo consciência. Não, é sermos genuínos para com Deus. Amém? Então, quando Deus está na sua vida e é seu pai, você precisa de rejeitar toda a orfandade. Deus torna o filho e você recebe a maior paternidade possível, a do seu próprio Deus. Talvez o inimigo venha até ti e diga: olha, tu fizeste isto, isto e isto, e tu erraste nisto e nisto e nisto, e tu dizes: mas tu até já pediste perdão a Deus, mas Ele continua a massacrar-te, a massacrar-te. Não, tu tens que dizer: não, eu sou filho de Deus, Ele me recebeu, Ele me ama, Ele perdoou os meus pecados. Amém? Não deixes que o inimigo te ponha um espírito de orfandade. Tu tens paternidade em Deus, em Cristo, através de Cristo Jesus. Tu tens um pai. Ainda que não tenhas o teu pai terreno aqui nesta terra, tu tens um pai. Nós temos um pai a quem podemos recorrer, que é acima de qualquer outro. Que possa estar aqui terreno. Os pais terrenos falham. Nós falhamos. Mas Deus nunca falha.
Então nós não somos órfãos, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós somos filhos de Deus, nós não somos órfãos. Amém? Então, quarto ponto e último ponto. Desfruta da alegria do seu lar. Desfruta da alegria do lar, da casa de Deus. Amém? Quando os nossos filhos estão na nossa casa, eles são livres, certo? Tu quando vais à casa dos teus pais, tu és livre. Bem, quando nos casamos já não somos tão livres. Mas os nossos filhos que vivem connosco, eles são livres. Estando na nossa casa, eles podem fazer o que quiserem, eles estão na sua casa. E se a tua casa, se a casa do Pai, a casa do Pai é um lugar alegre, é um lugar em que podemos descansar, em que podemos ter descanso. Então, na casa de Deus, em Deus, quando estamos em Deus, nós podemos ter descanso, nós podemos ter alegria, nós podemos ter gozo, saúde, paz. Amém? Lucas 15, 23 diz: tragam um novilho gordo e matem-no, e vamos fazer uma festa e comemorar. Dizendo aqui noutra tradução, eles foram fazer uma festa, porque ele chegou à casa do Pai, e o Pai disse: vamos fazer uma festa. Ele chegou, ele está aqui conosco. Então o filho perdido, o pródigo, voltou para casa e para os braços do seu pai. E o pai não perdeu tempo. Mandou fazer uma festa, porque na casa do Pai há abundância e alegria. Então, em Deus há abundância, há alegria, há abundância de bênçãos, há abundância de vida, há saúde, há paz, há alegria. Amém? Salmo 16, 11. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, na presença de Deus há abundância de alegrias. Amém? Na presença de Deus há plenitude de tudo. Então nós temos que ter a nossa paternidade posta em Deus, em Cristo Jesus, porque Ele é o teu Pai e Ele te dá a liberdade de chamar Abba Pai, querido Paizinho. Tu podes ir a Ele e dizer: Pai, querido Paizinho, estou em aflição, ajuda-me. Ou simplesmente dizer: Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua alegria, pela tua paz. Tu tens liberdade, porque através de Jesus Cristo nós podemos relacionar-nos com o Pai. Antes de Cristo não havia esta ligação. Havia o sacerdote e era preciso o sacerdote ir espiar o pecado pelo povo. Mas não, através de Cristo Jesus tu tens acesso direto ao Pai. Ele te diz: olha, o Espírito clama: Abba Pai, querido Paizinho. Amém? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e disse o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então a sua herança, por direito, inclui dois aspectos: a herança da vida de Jesus e a herança das promessas de Deus. O grupo pode ir subindo, amém? Então, no final desta parábola do filho pródigo, diz, lá em Lucas 15, 21, o filho disse: Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam-no. Coloquem um anel em seu dedo e calçados os seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho que estava morto voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então Deus o Pai deseja que você receba o anel. O anel representa a restauração, representa a herança e a autoridade. Representa a herança em Cristo e a autoridade em Cristo.
As sandálias representam a sua liberdade como filho. Agora ele tinha liberdade para caminhar. Ele tinha liberdade para ir. E ia com autoridade. E dizia, eu sou filho deste empresário, desta pessoa que possui todos estes bens. Então tu, como fazendo aqui uma comparação, tu, como filho de Deus, tens o anel, que Deus te pôs o anel, te pôs as sandálias da paz e tu podes andar caminhando em autoridade e dizer, não, eu tenho autoridade em nome de Jesus Cristo, Deus me deu toda a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Amém? E as roupas novas simbolizam a transformação para uma nova vida. Porque ele estava no pecado, estava no mundo, na imundícia, mas ele foi tirado daquela lama e foi trazido para a casa do seu pai. Ele entrou na casa do seu pai e o seu pai lhe deu novas vestes. Então Deus te dá novas vestes. Te dá vestes novas de pureza, limpas, para que tu possas caminhar em paz, em vida e herdar tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós. Amém? Amém? Então diz comigo, vamos ficar de pé e diz isto comigo. Diz isto comigo. Uma palavra do Pai sobre mim pode mudar toda a minha vida. Uma palavra de Deus sobre ti pode mudar toda a tua vida. Amém? Então eu quero que tu saias daqui nesta noite, que experimentes o coração do Pai. Que experimentes o coração do Pai. Que Ele quer te dar identidade. Ele quer te tirar esse espírito de orfandade. Ele quer que que saibas que tu és amado. E que há um Pai, há um Deus que te ama e que te quer amar, que te quer receber de braços abertos. Há um Pai que está de braços abertos para te receber.